Olá pessoal do Café com Leitura e você, sejam bem-vindos ao capítulo de número 4 do livro O Poder da Presença. Eu não mereço estar aqui. Todo mundo quer ser Cary Grant. Até eu quero ser Cary Grant. Quando Pauline Rose Clance cursava o doutorado na psicologia clínica no final da década de 1960, foi assombrada por temores de que talvez não fosse competente o suficiente para ser bem-sucedida. Todos os outros são mais inteligentes do que eu. Tive sorte dessa vez, mas a próxima fracassarei. Eu nem sequer deveria estar aqui. Ela estava perdendo sono, sentindo pavor antes e pesar depois de todas as avaliações, todas as provas, todas as suas apresentações. Sabia que seus amigos estavam fartos de ouvi-la falar constantemente das preocupações que a atormentavam. E ninguém mais parecia sentir-se daquele jeito. Minha admissão aqui deve ter sido um erro. Vou acabar sendo desmascarada. Eu realmente acreditava naquilo, explicou Pauline, e ficava notoriamente ansiosa. Pensava, preciso aprender a conviver com isso. É assim que eu sou. Quando criança, Pauline nunca imaginou que cursaria uma faculdade. Cresci nas montanhas de Apalachia, no estado da Virgínia. Frequentei escolas pequenas até chegar ao ensino médio. Não tínhamos livros em casa, mas meu pai sempre nos incentivava a pegar livros da biblioteca. Meus pais se interessavam pelo mundo. Embora eu tivesse professores que se preocupavam comigo de verdade, que me transmitiam a mensagem de que eu poderia cursar uma faculdade, minha instrução deixou muito a desejar. Portanto, eu tinha dúvidas sobre minha educação. Meu orientador no ensino médio me disse: você precisa estar preparada para tirar notas médias. Não espere notas máximas. Não seja rigorosa demais consigo mesma. Fui para a faculdade esperando ser uma aluna mediana, mas não era. Na verdade, era ótima aluna. Eu tinha certo temor de fazer provas. Será que eu vou continuar me saindo bem? Será que eu vou conseguir fazer isso? Mas era uma faculdade pequena, de modo que meus temores pareciam controláveis. As dúvidas de Pauline se agravaram quando ela iniciou a pós-graduação. Ela queria ir para uma universidade famosa de prestígio. Ela disse: fui informada em termos inequívocos pelo Departamento de Psicologia de que, como mulher, teria de ser 3 vezes melhor do que qualquer um dos homens. O entrevistador disse: temos uma vaga de secretária. Assim, acabei indo para a Universidade de Kentucky, onde o comitê de ingresso para o doutorado em psicologia clínica era bem competitivo. Aceitava mais pessoas do que pretendia manter em seu quadro. Ouvimos explicitamente: olhem à sua volta. Muitos de vocês não vão chegar ao fim. Todos os anos havia provas para eliminar os alunos com baixo desempenho. Mesmo se saindo bem naquelas provas, Pauline continuava se sentindo na berlinda, certa de que seria a próxima alma desafortunada expulsa do curso. Embora os detalhes da história de Pauline sejam exclusivamente dela, a sensação geral de que não pertencemos a determinado lugar, de que enganamos as pessoas para nos acharem mais competentes e talentosos do que realmente somos, não é tão incomum. A maioria de nós já experimentou pelo menos até certo ponto. Não é o simples medo do palco ou a ansiedade antes de uma apresentação. É a crença profunda e às vezes paralisante de que nos deram algo que não conquistamos nem merecemos e que em determinado momento seremos desmascarados. Os psicólogos referem a isso como a síndrome do impostor, o fenômeno do impostor, temores de impostor ou mesmo impostorismo. Se a presença requer que estejamos totalmente sintonizados com nossos sentimentos, crenças, habilidades e valores mais verdadeiros, certamente não podemos estar presentes quando nos sentimos uma fraude. Pelo contrário, nos tornamos contraditórios, estressados, não convencemos. E assim como a presença é autorreforçadora, sentir-se uma fraude
também é. A síndrome do impostor nos leva a analisar demais e a hesitar. Faz com que nos fixemos em como achamos que os outros estão nos julgando e depois nos fixemos um pouco mais em como esses julgamentos poderiam envenenar nossas interações. Ficamos dispersos, acreditando que não nos preparamos direito, obcecados com o que deveríamos estar fazendo, analisando mentalmente o que dissemos 5 segundos antes, preocupados com o que as pessoas pensam de nós e o que isso significará para nós amanhã. A síndrome do impostor rouba nosso poder e sufoca nossa presença. Se nem você acredita que deveria estar aqui, como convencerá qualquer outra pessoa disso? Presença e síndrome do impostor são lados opostos da mesma moeda. E essa moeda somos nós. Sentir-se um impostor, apesar de sua insegurança. Pauline preservou e completou seu doutorado. Na verdade, devido ao ótimo desempenho, depois de obter o título, ela recebeu uma oferta para ingressar no corpo docente da Oberlin College, renomada Faculdade de Artes Liberais de Ohio. Na Oberlin, Pauline passava metade do tempo lecionando no departamento de psicologia e metade trabalhando no centro de orientação psicológica. Quando eu orientava, respondeu ela, via aquelas pessoas que haviam frequentado as melhores faculdades, que tinham pais altamente instruídos e resultados excelentes nos testes de nivelamento de turmas, além de boas notas e cartas de recomendação. Mas ali estavam elas dizendo coisas do tipo: tenho medo de falhar nessa prova. De algum modo, o comitê de admissão cometeu um erro. Foi só porque meu professor de inglês escreveu uma carta de recomendação fantástica. Sou um erro da Oberlin. Elas estavam menosprezando tudo o que já haviam feito. Pauline descreveu uma conversa particularmente memorável com uma aluna chamada Lisa, que tinha planejado fazer um curso avançado e naquele momento estava hesitando. Não vou fazer o curso avançado, anunciou a moça. Pauline ficou surpresa. Lisa era uma aluna muito boa. Por que havia mudado de ideia? Quis saber Pauline. De que tinha medo? Lisa prosseguiu. Eles vão descobrir de fato que não mereço estar aqui. O medo soou familiar a Pauline, mas Lisa e seus colegas eram excepcionais. Como podiam sentir-se daquela forma? Estava claro que por algum motivo tinham visões distorcidas de si. Na verdade, observou, aquela sensação parecia predominar entre mulheres com alto desempenho. Apesar de suas conquistas externas, elas temiam estar enganando as pessoas. Acreditavam que suas realizações fossem atribuíveis não às próprias habilidades, mas à sorte ou às habilidades interpessoais. Cada um daqueles estudantes excelentes sentia não merecer estar ali, e cada um sentia-se solitário em sua experiência. Pauline se perguntou se aquela ansiedade específica poderia ser compartilhada por outros. Será que ela e o punhado de alunos que a aconselhara seriam os únicos a sofrer daquilo? Era algo que dava para ser medido? Ela decidiu direcionar sua pesquisa para encontrar respostas a tais perguntas. Pauline e uma colaboradora, Suzanne Imes, começaram a investigar sistematicamente o que então denominavam fenômeno do impostor, que definiram como uma experiência interior de falsidade intelectual, na qual mulheres temem que desmascarem o que acreditam serem suas verdadeiras habilidades, ou a ausência delas. Como disse Natalie Portman, vencedora do Oscar e graduada pela Universidade Harvard, durante seu discurso para a turma de formandos de 2015, hoje me sinto quase como no dia em que entrei na Harvard em 1999. Eu achava que tinha havido algum erro, que eu não era suficientemente inteligente para estar aqui e que toda vez que eu abrisse minha boca, teria de provar que não era apenas uma atriz burra.
Pauline, com a ajuda da matemática Nancy Zumoff, desenvolveu uma escala para medir o grau de sofrimento com a síndrome do impostor. Ao aplicá-la, pede-se aos entrevistados que avaliem como verdadeira ou falsa uma série de afirmações, tais como: temo que pessoas importantes para mim descubram que não sou tão capaz quanto pensam que sou. Às vezes, sinto ou acredito que meu sucesso na vida ou no meu emprego foi resultado de algum tipo de erro. Quando tenho sucesso em algo e minha realização é reconhecida, fico em dúvida se conseguirei repetir aquele sucesso. Frequentemente comparo minha habilidade com as daqueles à minha volta e acho que eles podem ser mais inteligentes do que eu. Se recebo uma grande quantidade de elogios e reconhecimento por algo que realizei, tendo a desconsiderar a importância do que fiz. Em 1978, Pauline e Suzanne publicaram o primeiro artigo acadêmico sobre o fenômeno do impostor. Nele, descreviam o conceito geral da síndrome, enfocando as experiências de mulheres que pareciam estar sofrendo desse fenômeno e discutiam tratamentos possíveis. O fenômeno do impostor era visto na época como um problema de saúde mental, uma neurose particularmente predominante e intensa entre uma atmosfera seleta de mulheres de alto desempenho. As voluntárias naquele primeiro estudo foram 178 mulheres bem-sucedidas, inclusive estudantes universitárias e candidatas a doutorado, além de mulheres de uma série de profissões, como advogadas, médicas e professoras universitárias. A maioria era constituída de brancas, de classe média para alta, com idade entre 20 e 45 anos. Como diziam Clancy e Imes no artigo, apesar de realizações acadêmicas e profissionais excelentes, as mulheres que experimentam o fenômeno do impostor persistem em acreditar que não são realmente brilhantes e que enganaram todos que pensam diferente. Numerosas realizações que deveriam fornecer amplos indícios de objetivos de desempenho intelectual superior parecem não afetar essa crença. Isso é bem maior do que pensávamos. Pauline e muitos outros que estudaram a síndrome do impostor, de início acreditavam que o distúrbio era exclusivo de mulheres de alto desempenho, considerando que, já que o sucesso das mulheres é contraindicado pelas expectativas sociais e pelas próprias avaliações internalizadas, não surpreende que mulheres em nossa amostra precisem achar que uma explicação para suas realizações além da própria inteligência. Mas não demorou muito para Pauline começar a se perguntar se a síndrome do impostor poderia ser mais generalizada. Depois das palestras, relatou ela durante nossa conversa: homens costumavam me abordar e dizer: sabe, eu também me sinto assim. Em 1985, concluí que era uma questão também enfrentada pelos homens. E, em minha atividade clínica, certamente tenho lidado com homens que a experimentem dolorosamente. Nos últimos anos, tem crescido o interesse popular pela síndrome do impostor. Ela é citada no mundo empresarial por líderes como Sheryl Sandberg, diretora do Facebook, e publicações como Slate and Fast Company. Mas é mais frequente no contexto de autoaperfeiçoamento feminino. O que as mulheres podem fazer para conquistar suas maiores ambições? Afora o machismo bem documentado, quais outros fatores podem intimidá-las? Eu também acreditava que se tratava de um problema feminino. E então, depois que minha palestra no TED foi postada na internet, comecei a receber e-mails sobre a síndrome do impostor. E montes deles vindos de homens. Na verdade, dos milhares de e-mails que recebi, cerca de metade daqueles com relatórios sobre sentir-se uma fraude vinha do público masculino. Pauline e outros pesquisadores logo descobriram a mesma coisa.
mulheres e homens vinham experimentando a síndrome com a mesma intensidade. Por que então, de início, pareceu um problema exclusivamente feminino? Primeiro, algumas pessoas têm dificuldade em reconhecer o problema em si mesmas, algo que Pauline e Suziene notaram desde o princípio. Posteriormente, outros estudos produziram descobertas semelhantes. Talvez os homens investigados nos estudos não estivessem identificando seus sentimentos de forma tão clara quanto as mulheres. Mas havia uma possibilidade mais preocupante e provável. Nos atendimentos clínicos, não era tão comum homens falarem sobre o problema, explicou Pauline. Mas quando a pesquisa foi anônima, os homens se expressaram no mesmo grau que as mulheres. Eles não discutiam o problema com seus amigos ou com membros da família. Tampouco buscavam apoio emocional, porque tinham vergonha. Homens que divergem do estereótipo do assertivo forte, em outras palavras, homens capazes de expressar insegurança, arriscam-se a experimentar o que os psicólogos denominam reação do estereótipo, punição geralmente em forma de assédio ou mesmo ostracismo, por não corresponderem às expectativas sociais. A reação do estereótipo não se limita aos homens, pode ocorrer com todos os que divergem de estereótipos culturalmente prescritos sobre raça, gênero e diversas outras categorias sociais às quais pertencem. Por exemplo, as mulheres costumam experimentar a reação do estereótipo no local de trabalho por serem masculinas demais. Embora os homens experimentem a síndrome do impostor no mesmo grau que as mulheres, podem ser até mais oprimidos por ela, por não conseguirem admiti-la. Eles a carregam silenciosamente, secreta e dolorosamente. Portanto, a síndrome do impostor aflige igualmente homens e mulheres, mas será limitada a certas categorias profissionais, raciais e culturais. Após o trabalho pioneiro de Pauline e Suziene, as décadas seguintes de pesquisas forneceram uma resposta clara. Pesquisadores detectaram a síndrome em dezenas de grupos demográficos, como professores, contadores, médicos, enfermeiros, estudantes de engenharia, de odontologia, de medicina, de enfermagem, de farmácia, de direito, doutorandos, empresários cursando graduação, alunos do ensino médio, pessoas novatas em internet, afro-americanos, coreanos, japoneses, canadenses, adolescentes problemáticos, adolescentes normais, pré-adolescentes, idosos, filhos adultos de alcoólatras, filhos adultos de pessoas altamente bem-sucedidas, pessoas com distúrbios alimentares, pessoas sem distúrbios alimentares, pessoas que sofreram fracassos recentes, pessoas que vivenciaram sucesso recente e assim por diante. Uau! Pessoal, vou ficando por aqui, mas peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva neste momento, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo na continuação do capítulo número 4. Até lá!